Estamos de volta com o nosso programa Movimento Contrário. O tema de hoje é codependência. Estamos aqui no nosso estúdio numa conversa muito boa com a Helena, que é conselheira em dependência química no CTDQ-PCJ, e com a Marina Silva, que é mãe de um dependente químico e que reconhece a sua dependência, a sua codependência. E eu quero convidar você, junto com vocês duas, nossas entrevistadas, a mais um vídeo. Vamos lá? Vamos lá. E eu, pela minha codependência, ele me manipulava e eu terminava acreditando nas coisas dele, me deixava enganar. E aí fiquei doente, muito doente. Ele doente com a droga e eu doente por causa da droga. Por causa do comportamento dele, ele passou a fazer muitas coisas erradas, pegar objetos de casa. E nisso a gente foi chegando ao fundo do poço, os dois. Chegando ao fundo do poço, não é, Helena? Chegando ao fundo do poço. Eu achei muito interessante a Lúcia falando, né, que ele a manipulava e ela caía nessa armadilha, né, de caráter dele, né, esse caráter adictivo, e ele ia adoecendo e ela também adoecia junto. Isso é a codependência? Isso se percebe isso. Os dois entram no fundo do poço, é como se não tivesse salvação. Um fica agarrado no outro, um sofrendo por uma coisa, outro sofrendo pela mesma coisa, e sem uma ação construtiva, né? Que toda ação ali que ela demonstra foi destrutiva na vida dela. Isso. Se torna uma relação destrutiva em conjunto. Em conjunto. O adicto ele vai se destruindo. Isso. E o familiar, quando vai progredindo também a sua codependência, ele também se autodestrói. Se autodestrói. Tentando salvar o adicto, né? Interessante, né, Helena? Salvar. É algo parece dicotômico. Ao mesmo tempo que o familiar tenta salvar o adicto, Marina, eu acho que sabe muito bem disso, e ao mesmo tempo ele se destrói. É muito interessante. Porque controla em nome do amor, né? Isso. Controla em nome do amor, salva em nome do amor. Isso. E faz todas essas coisas no momento indevido. E em nome do amor se destrói. Se destrói. Isso. Seria uma síndrome de Romeu e Julieta? Sim. Poderíamos fazer um paralelo, lembrar dessa história? Podemos fazer esse paralelo. Ok. Marina, a Lúcia nos falou que ela foi para o fundo do poço junto com o filho porque ela adoeceu junto. Você chegou também aí para esse fundo de poço? Sim. Como é que é esse fundo de poço? Conta para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que fundo de poço é esse? Como que ele acontece com a pessoa que está convivendo com o seu dependente químico? Eu cheguei em momentos de eu reunir a família, que eu, dentro do seio da nossa família, eu sou uma referência, vamos dizer, uma base sólida, e dizer para eles, isso só vai acabar quando eu ou o Bruno morrermos, ou eu ou ele. Que chegamos ao fundo do poço, literalmente. Era uma relação de simbiose muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E que fazia você perder energias. Perder energia. Sentido da vida também. Deixei praticamente tudo, minha vida social. Não vou sair, porque eu saía, sempre armava uma confusão, né? E ele era o pivô. Então isso aí foi literalmente, não tenho dúvida de te afirmar, foi o fundo do poço. Foi o fundo do poço. Que tal nós assistirmos mais uma parte do vídeo que a Lúcia nos enviou para continuarmos essa conversa sobre codependência, muito importante. Vamos lá? Vamos lá. Foi quando eu soube do PCJ. E aí, graças a um anjo, aceitou ele na instituição. Ele ficou lá durante os 9 meses.
Porque o tratamento de Dr. Silvestre é um tratamento diferente dos outros locais. Os outros locais ou usa medicamento ou é na raça. Eu digo até lavagem cerebral em relação a se apegar na religião. Não estou dizendo com isso que a fé não cura, não é isso que eu quero dizer. Mas precisa de algo mais. Precisa também das mudanças de comportamento, do estudo que é feito do indivíduo. E lá ele encontrou. Interessante, não é, Helena, que a Lúcia nos traz Muito interessante. sobre o tratamento. Marina, e qual foi o tratamento? Sabemos que a Lúcia colocou o seu filho para se tratar durante 9 meses. Claro, ele quis, né? Porque lá o atendimento é baseado na abertura da pessoa, a pessoa tem que querer se tratar. E o seu filho, como é que foi esse tratamento dele e o seu tratamento também? Silvestre, foi a partir mesmo do PCJ, quando ele entrou nas terapias familiares, né? Eu já tinha uma luzinha, mas aí você, lá com os toques, nas terapias familiares, que foi muito bom para mim, muito produtivo, eu aprendi muito. E essa questão ali de você se autoconhecer, saber que isso realmente é uma doença, que você tem que lutar, né? Você tem que ter força interior para lutar contra isso. E isso aí me ajudou muito, me ajudou mesmo. E também andei frequentando, depois que ele saiu de lá do PCJ, algumas vezes o amor exigente. Isso, então nós sabemos que o tratamento do codependente não se restringe durante o tempo que o seu dependente químico está internado na instituição. Não, de jeito ele nenhum. precisa dar continuidade, assim como o dependente químico também precisa dar. Constante. Ele tem que ser constante. Eu consegui perceber isso agora. Até para você há 2, 3 meses atrás. manter e zelar pela sua atenção para não ter recaída também, não é, Marina? Com certeza. Tem o perigo da recaída na codependência, não tem não? Claro, assim como o dependente químico claro. também tem. Sem dúvida, você fica, como é que eu te digo, vivendo a vida do outro, aí é característico uma Cria recaída, né? vício também, né? De querer viver a vida do outro, mesmo se tratando, mesmo se conscientizando. Isso. E aí eu entendo, eu vejo como uma recaída. Fala pra gente, você às vezes dá alguma recaída como codependente com seu filho? Sim, claro. E depois que você Não recai, o tenho que você dúvida faz? Não, aí eu tenho que ter força e lutar contra isso. E não é assim, as coisas não funcionam assim. E direciono meu olhar para uma outra coisa, uma outra atividade. Ou seja, né, Helena, não fica focada e fixado só nele. Não. Helena, Eu sei que eu não posso. Não pode, né, Marina? Helena, como que você vê o tratamento do codependente, já que a Lúcia nos trouxe, né, do tratamento do filho dela nesse vídeo? O que você vê, como que você vê, como eles precisam se tratar? No início eu já falei que é necessário um atendimento individual também. Esse atendimento em grupo, esse familiar que a comunidade oferece é magnífico, porque ali já vai tomando conhecimento. Mas, como a Marina falou, o tratamento é para a vida toda. Né? É como se estivesse aprimorando, porque ninguém passa a ser uma outra pessoa da noite para o dia, né? É um processo lento, tem que ter resignação em certas coisas e tem que trabalhar com a culpa do que fez. Então, isso é muito forte para um codependente. Porque o codependente tem na cabeça que ele sabe tudo. Ele sabe tanto que tem que conduzir a vida de outra pessoa, né? Quer dizer, nivelar isso, retroceder, chegar a um ponto de que é uma pessoa comum, porque o codependente, como a gente fala, tem síndrome de Deus. Passa a fazer coisas como se Deus tivesse dado para ela o dom de fazer, né?
Quer dizer, desviar as situações que essa pessoa está vivendo, criar outras, conduzir de forma que negando que a pessoa tem o direito de escolher. Sim. E ele pode buscar ajuda, então, esse apoio nos grupos? Ele pode Quais tipos de grupos, né? Para quem está nos assistindo ficar sabendo, Helena. Tem o CODA, Codependentes Anônimos, que é oferecido à comunidade, igual a ANA, né? Que é o CODA. Tem NA, que é para quem usa álcool, né? E tem também o Amor Exigente, que é muito bom. Agora, eu ainda reforço de que essas pessoas precisam de um atendimento diferenciado, individual, trabalhando as suas fraquezas, a dificuldade que tem de lidar consigo mesmo, fazer com que o seu esforço volte para as suas próprias necessidades. Claro. Porque o codependente esquece que ele tem necessidade. Isso para não chegar ao fundo do poço, como a Marina disse que entrou, sim, a Lúcia também, sim, né? Disse que também entrou nesse fundo de poço. O tratamento é importante. E no nosso programa hoje, nós falamos sobre a codependência e que me chamou muita atenção do nosso bate-papo, da nossa conversa, e quero agradecer a Lúcia também, que de Salvador nos mandou o vídeo dando seu depoimento, foi sobre o quanto os sintomas são parecidos. Né? Às vezes se foca tanto no dependente químico que está em casa, ele passa por causa da sua dependência química a ter comportamentos de dependente químico, né? Comportamentos específicos de um dependente químico, mas o familiar também, ele, como vai criando a sua codependência, ele passa a ter os mesmos comportamentos. Então você que está em casa, está nos assistindo, procure parar, pensar e perceber se o seu comportamento não está sendo parecido, né? Claro, às vezes no formato diferente, mas se de repente não tem a ver com o dependente que está na sua casa. Mas para isso você precisa ter coragem de abrir os seus olhos, precisa se decidir querer se transformar, não é verdade? É verdade. Helena, eu quero te agradecer pela sua vinda, por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço também de ser convidado. Que bom. Marina, também você, muito obrigado pela sua vinda, pela sua participação, pela sua coragem de dar o seu depoimento. Estou à disposição, precisando. Isso aqui é maravilhoso estar trabalhando isso, porque enquanto você também está se trabalhando e está aprendendo mais e está se desenvolvendo, né? E eu acredito que para você que está em casa, o programa foi muito importante, muito útil a nível de informação e vai te ajudar muito, né? A tomar, de repente, novas direções, né? Buscar um novo caminho. E eu te aguardo no próximo programa. Estaremos aqui com um novo tema também de grande importância a respeito da dependência química no nosso movimento contrário. Até lá, te aguardo.